E aí galera, para você que acompanha aqui o canal, tamo junto, doutor. Hoje mais uma questãozinha aí do Enem 2016, caderno azul, tá? Questão 83. O que a questão fala? Ela vai falar um pouquinho de meiose, né? Que é um dos exemplos aí de variabilidade genética. E eu vou dar uma reforçada nessa questão aqui, com algumas explicações aqui a mais, tá? Eu vou ler a questão e vocês vão me acompanhando. Olha só. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade e distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas. Né? Sem falar direito. Tá, olha aqui. Como sempre, você tem que buscar o enunciado aqui final, né? Olha só. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética. Olha só, o que é permuta genética, gente? É o que a questão me foca mais. Permuta genética. Tá. Permuta genética está aqui, ó, exemplificado bem aqui dentro da meiose. Vou explicar para vocês agora. Então ele fala, ó, o incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Aí ele fala, essa troca de segmentos é determinante na, com certeza, recombinação genética na formação dos gametas, que é o que eu vou enfocar com vocês aqui agora. Olha só, aqui resumido o processo de meiose, que é um processo reducional. O que significa ser um processo reducional? Onde você vai ter uma célula, né? Vamos considerar que espécie humana seriam 46 cromossomos. Presta atenção, eu não estou dizendo que tem 46 cromossomos. A espécie humana seria 46 cromossomos. Uma célula 2N, né? Número diploide aqui de cromossomos, 2 lotes cromossômicos. E no final você vai ter a formação de 4 células com metade do número cromossômico da célula mãe. E outra coisa, essas células que se formam, todas elas são geneticamente o quê? Distintas. Exemplo clássico, formação de quem? Do espermatozoide, que é a espermatogênese, e do óvulo feminino, que é o ovócito, 2 óvulos, enfim, vou entrar em detalhe, mas a ovocitogênese, ou ovulogênese no mais, né, resumido aí. Lembra comigo o que vai acontecer? Você tem aqui os 23 pares de cromossomos, representados por um par aqui só. Eles vão sofrer o processo de quê? De intérfase, né? Esse momento aqui é a intérfase. O que ocorre na intérfase? A intérfase é o processo que antecede a divisão celular. A divisão celular ela vai ocorrer só de onde, gente? Daqui, ó, dessa parte até aqui embaixo só. Tá? Isso aqui só vai ser a divisão celular. Então você vai ter a intérfase vai ocorrer a duplicação do material genético. Né? Se você tinha aqui uma célula com 46 cromossomos simples, agora você tem a mesma célula com 46 cromossomos duplicados. Não dobra o número de cromossomos, simplesmente a quantidade de DNA. Tá? Depois eu vou postar outros vídeos falando especificamente de mitose e meiose, acompanhe no canal. E o que vai acontecer? Ocorreu aqui o processo de duplicação do material genético. Agora eu tenho os mesmos 46 cromossomos, só que na condição de cromossomo duplicado. Como você vai ter um aumento do volume de material genético e o espaço intranuclear fica menor, acaba que um cromossomo vai trocar pedaço com o outro. Quem são os cromossomos que trocam pedaço? São os cromossomos chamados do que, gente? Cromossomos homólogos, né? Onde você vai ter, por exemplo, esse seria o cromossomo de número 10 da mãe, esse o número 10 do pai. Aí, enfim, outro par de homólogo, um da mãe com um do pai. Sempre, né, cromossomos de mesmo tamanho aí e contém a mesma, né, característica envolvida. Seja tipo de cabelo, tipo de olho, enfim, um monte, qualquer informação genética. Depois que ocorre aqui esse processo, que é o processo, né, aqui, ó, de permutação gênica ou crossing over. Gente, crossing over ou permuta gênica, permutação, recombinação gênica é tudo a mesma coisa, simplesmente a mesma coisa dita de diferentes formas. O crossing over é a troca, olha só aqui, ó, você tem
o cromossomo número 1 da mãe, trocando pedaço com o cromossomo número 1 do pai. O número 2 da mãe, trocando pedaço com o número 2 do pai. E assim vão. Né? Os cromossomos homólogos trocam pedaços. Né? Lembra que um cromossomo, se eu for desenhar aqui, ó, esse cromossomo aqui é um cromossomo duplicado, onde metade dele se chama de cromátide irmã. Irmã de quem? Da outra, que está ao lado, obviamente. Né? Então, a troca entre os cromossomos homólogos é o que a gente chama de crossing over e é o foco principal da questão. Depois que houve aqui esse crossing over, ele se divide, na verdade, em 5 etapas. Né? Mas eu nem vou dizer porque não tem importância. Mas, enfim, a célula vai sofrer a primeira divisão. Acompanha comigo aqui, ó. Daqui até aqui é a meiose 1. Você tinha uma célula com 2 cromossomos, agora você tem uma célula, cada uma com um cromossomo só. Por isso que a meiose inicialmente é um processo reducional. E depois você vai ter o quê? A célula com o cromossomo aqui duplicado, né? E ela vai dividir, sofrendo a meiose 2. A meiose 2 seria daqui até aqui embaixo. Bem resumido, tá, gente? Mas depois eu coloquei no canal para vocês uma aula de meiose e mitose completa. E o que vai acontecer? No final você vai ter... Compara essas 4 células aqui com essa inicial. Elas têm a metade do número cromossômico da célula mãe e você pode observar que nenhuma delas são iguais, ou seja, você tem aumento da variabilidade genética. Um dos fatores que leva ao aumento da variabilidade genética é o crossing over, que é o que a questão envolve. Tá? Só considerando outros fatores, né? Outro fator, além da permutação gênica ou crossing over, a gente tem a seleção natural. A seleção natural é proposta por Darwin. Os indivíduos que estão adaptados àquele ambiente serão selecionados, ou seja, eles não serão extintos, né, pelas variações ambientais. É outro fator que aumenta a variabilidade genética, a mistura de genes, tá? E o outro fator que sempre cai na prova, qualquer prova, são as mutações. Só lembrando que as mutações, elas ocorrem aleatoriamente, tá? Não tem um controle sobre essa questão de mutações, mas ela vai aumentar a variabilidade genética. Por quê? Porque você vai aumentar a mistura dos genes. Gente, aumento de variabilidade genética tem alguma vantagem? Claro que tem vantagem. Qual que é a vantagem? Você vai ter indivíduos geneticamente diferentes. Qual que é a vantagem disso? Imagina se todos os indivíduos são iguais e existe uma praga. Todos vão o quê? Serem extintos. Tá? Então, essa é uma crítica que se faz, por exemplo, aqui na Embrapa, enfim, aos organismos geneticamente modificados, ou os transgênicos, apesar que tem diferença entre um e outro, mas, enfim, são geneticamente modificados, mas são todos iguais, apresentam uma baixa variabilidade genética. Qual que é a desvantagem disso? Você tem um alimento com mais sabor, mais nutriente, manipulado? Óbvio que sim, mas qual que é a desvantagem? Como tem uma baixa variabilidade genética, se vir uma praga que destrua vai destruir todo o resto, entendeu? Beleza? Valeu, galera. Acompanha aí. Aqui a resposta é a letra, caderno azul que eu estou seguindo, é a letra C, tá? Questão 83 aí. Qualquer dúvida, chama e aí a gente continua. Valeu, um abraço.